Bem-vindos a mais uma edição da rubrica 5 minutos sobre gestão de ativos, promovida pela Comissão Especializada de Gestão de Ativos da APDA. Hoje com o Celso Azevedo, fundador e CEO da Assetman. Celso, pedia-lhe um bocadinho para falar sobre a Assetman, sobre o Celso. Muito obrigado, António Mohamed, muito obrigado a todos os colegas do grupo de trabalho Espelho da ISO em Portugal, que eu tenho a honra e a frequência de encontrá-los. E obrigado por esse convite uma vez mais, Mohamed. Vamos lá. Celso de Azevedo, nasci no Brasil, como vocês perceberam pelo meu sotaque, engenheiro de formação, fui operador na área de infraestruturas de transporte urbano, metrô. Trabalhei em seguida com a França, moro na França há quase 40 anos, onde fiz o meu terceiro ciclo, né, mestrado, o meu PhD na Sorbonne, e me especializei, sempre fui muito dedicado, muito apaixonado pela área do asset management, com quem aprendi a trabalhar notadamente no início com os franceses, em seguida com os ingleses, e, enfim, o percurso é esse. Hoje fundei a Sétima em 2001, já são quase 22 anos. Criamos o IFRAMI, que é um instituto francês de asset management, o irmão do Congrega português, que eu tive a honra de participar esse ano em Coimbra. Com excelente contributo. Excelente evento, brilhante evento. Muito bem. E sou membro do board do IEM na Inglaterra para decisão sobre os exames e professor nas universidades, tanto no Brasil como na França. Na França, em particular, há mais de 30 anos. Velho é complicado, né, Mohamed? O CV é muito extenso, né? Me perdoa. Não tem problema. Experiência. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, Celso. O prazer é nosso tê-lo aqui. Portanto, o auditório chave aqui é o setor da água em Portugal. Portanto, falando um bocadinho sobre esse setor e aproveitando a experiência do Celso e da Assetman, nós temos todos os anos uma radiografia que o regulador faz ao setor. Portanto, e o que indica que os indicadores-chave das entidades que gerem os serviços de água em Portugal, esse relatório revela que ainda há um nível de eficiência e sustentabilidade muito baixo. Portanto, em termos médios, ainda temos muito para fazer. Portanto, ainda há entidades que não conhecem os ativos, que não fazem programação sobre os investimentos de OPEX e CAPEX que serão necessários para garantir a sua sustentabilidade e, portanto, não conseguem retirar, por um lado, o valor que deveriam retirar desses ativos e não conseguem garantir a sustentabilidade a médio e longo prazo. Portanto, podemos estar aqui para essas entidades todas se não houver uma mudança de paradigma muito célere. Portanto, esperemos que o próximo programa, até 2030, que o Pensar 2030, que ajude nesse âmbito. Portanto, mas se não mudar, podemos estar aqui a falar de situações em que o serviço público pode estar comprometido, porque os ativos, principalmente porque os ativos não conseguem garantir a funcionalidade para o que foram dimensionados. Portanto, e a minha pergunta, Celso, aqui é que, com base na sua experiência e atravessando aqui vários setores da gestão de ativos, portanto, que recomendações é que pode deixar aqui para podermos inverter esta situação, esta tendência que atualmente vivemos? Obrigado. A questão, Mohamed. Antes, no entanto, de responder a sua questão, eu esqueci de alguma coisa muito importante para nós aqui na França. Eu tenho outro título, eu sou presidente da Comissão Francesa de Asset Management, que é o equivalente da comissão que me entrevista hoje. Então, não poderia cometer esse pecado, diplomático com meus colegas franceses. Muito bem. Para responder a sua questão, vamos lá. Eu tenho uma visão que é, ao mesmo tempo, realista e otimista. Realista por quê? Porque o relato que você me faz, Mamed, ele, evidentemente, ele se reporta ao caso português das águas, mas ele é, felizmente ou infelizmente, muito similar no mundo inteiro. Tá bom? Isso acontece muito frequentemente e, em particular, com infraestruturas ligadas a serviços públicos, sejam as empresas de concessão privada, sejam elas
autarquias do governo. A razão pode ser explicada, não há uma só resposta, mas eu responderia através da articulação seguinte, se vocês me permitirem 2 minutos, por favor. Pode ser. A disciplina do Asset Management, que tem quase 40 anos, ela não nasceu para fazer nada do que outras disciplinas do segmento do ciclo de vida dos ativos fazem. Se o Asset Management tivesse sido concebido para fazer o que já faz, a engenharia, o design, a concepção e a manutenção e outros trabalhos, a disciplina não teria sido inventada, o que parece evidente. O Asset Management surgiu para melhorar o processo de auxílio à decisão, de alto valor agregado, para se extrair mais valor dos ativos, mas no seu ciclo. E efetivamente a dimensão de sustentabilidade que você evocou, Ahmed. Então, existem 2 pontos chaves do Asset Management que distinguem essa disciplina de todas as outras. O primeiro é a noção de auxílio à decisão de alto valor agregado, tá bom? É comparar custo do que eu decido com o risco monetizado do que eu decido de não decidir. E quando você fala, Celso, temos problemas em Portugal por uma questão de falta de planeamento, felizmente e infelizmente não é só Portugal, porque o mundo não sabia, até o Asset Management, monetizar o risco de uma não decisão. Tá certo? Esta dimensão nova de planeamento. Custo da oportunidade. O custo da oportunidade de se não decidir cenários. Você conhece instâncias governamentais, eu também, Mamed, e os nossos espectadores o conhecem também. É muito simples observar que sempre nós fomos levados a justificar decisões tomadas. E raramente ou nunca justificar o cenário de decisão que eu decidi de não escolher. É isto que o Asset Management traz com diferença. Quer dar mais sustentabilidade? Não precisa planear tanto mais assim, não, Mamed. Basta simplesmente, não é constranger, mas impor uma regra de regulação, impor uma regra onde decisores, sejam eles de dimensão política, de dimensão empresarial, de dimensão econômica ou técnica, eles têm uma obrigação, tá certo? Com as partes interessadas, sejam elas acionistas, sejam elas o público utilizador, eles têm uma obrigação de justificar o que decidiram e justificar os cenários que decidiram de não decidir. Bom, este tipo de revisão de processos de decisão, preconizadas pelo Asset Management, leva implicitamente a exigir uma transversalidade do mecanismo de decisão dentro das empresas. Bom, isso para o ser humano já é uma coisa extremamente complicada, porque ele gosta de trabalhar na gavetinha dele, tá certo? Então, essa transversalidade e esses mecanismos de auxílio à decisão transversais ao ciclo de vida não é natural no ser humano, não é natural no profissional e é uma nova dimensão do planeamento. Eu sou otimista sobre a ideia de que os decisores desejam ter um olhar melhor, tanto de curto, que é necessário, de médio e de longo prazo. Os 3 são necessários. Mas, dizia Albert Einstein, loucura é pensar em ter resultado diferente trabalhando do mesmo jeito. O Asset Management traz um jeito diferente para que a gente produza resultados diferentes. E é desse ponto de vista que pode se crescer. Para tanto, eu vou concluir minha resposta. Para tanto, isso exige um alinhamento, né? O ciclo de vida e a transversalidade, diria que é um alinhamento horizontal dentro da organização empresarial. No entanto, é necessário um alinhamento vertical, que é a estratégia da corporativa, como se diz, até o gesto técnico no terreno, como vocês falam em Portugal. E isto faz apelo a uma forte liderança. A forte liderança, né? Trabalhamos quase 40 anos no Asset Management, sobre a disciplina, sobre os elementos conceituais, sobre a maneira de se revisitar os processos de decisão. Atualmente estamos compensando no que não fizemos durante esses anos, mas era necessário trabalhar, com o reforço na liderança. A liderança, ela tem que operar em modalidade diferente de decisão para buscar resultado diferente. Se a liderança, seja ela política, econômica, técnica, qualquer que seja, se ela continuar trabalhando da mesma maneira, no melhor dos casos, ela vai ter os mesmos resultados. E até onde você diz, e outros colegas de outros países falam, o resultado ainda não é a contento. Então, nós temos que revisitar a maneira com a qual a gente decide, qualitativamente e quantitativamente. Me desculpa a extensão. Não. Sim, de facto temos aqui um problema que atravessa várias situações. Portanto, uma questão, eu concordo, é de governança.
também liderança, governança, portanto é preciso definir bem Exatamente. os princípios, é preciso também equiparar e saber em determinados patamares de gestão de ativos quais são os objetivos e de facto cumprir com esses objetivos. Portanto, Celso, eu muito obrigado pelo excelente contributo. Para mim, pessoalmente, é sempre um prazer falar consigo. Portanto, deixou-nos aqui excelentes impressões para refletirmos. No seio também da Comissão Especializada, vamos certamente aproveitar este contributo e esta conversa, que é curta, porque também o tempo assim o impõe, a rubrica. Teremos mais oportunidades certamente no futuro. Celso, muito obrigado. Obrigado a vocês. Igualmente, um grande prazer e obrigado pela ocasião de conversar com os meus colegas de Portugal e dessa brilhante comissão. Um abraço, Muito Miguel. obrigado. Um abraço.